Olá pessoal, aqui estou gravando aqui a aula da semana anterior que falamos do 5S, né? Uns tratam como se fosse uma metodologia, outros como uma ferramenta, mas na verdade ela é uma filosofia de vida, né? E essa filosofia de vida nasceu no Japão, depois que as duas maiores cidades foram devastadas por duas bombas, né? Que foram jogadas lá nesse país, da qual a gente conhece um pouco, né? Hiroshima e Nagasaki. E eles precisavam se reconstruir o mais rápido possível. Então, uma das filosofias de vida que eles aplicaram foi o 5S. E deu tão certo que em 15 anos eles conseguiram reestruturar novamente o país e se tornaram potência mundial novamente. E aí, como deu certo, muitas indústrias pegou essa filosofia de vida e colocou em prática, né, nas suas atividades, em seus processos. E por isso que ela virou como se fosse uma metodologia, uma ferramenta, né? E até hoje, várias empresas, né, faz uso, né, dessa importante filosofia. Bom, quais são os objetivos, né, dos 5S, né? Nós podemos aplicar o 5S buscando o quê? Melhoria na qualidade, prevenção de acidentes, né, redução de custo, prevenção de quebras, melhoria no ambiente de trabalho, melhoria no ânimo, né, dos empregados, incentiva a criatividade e também ajuda na administração participativa, né? Então, falando dos 5S, por que o nome 5S? Porque são 5 palavras em japonês que começam com a letra a S, né? Seiri, Seiton, Seisu, Seitsu e Shitsuke, né? Trazendo a tradução para a nossa língua, que é o português, usamos a palavra senso antes da tradução da própria palavra. Então, é senso, primeiro, senso de utilização, senso de organização, a gente vai ver senso de limpeza, senso de padronização e senso de autodisciplina. Então, vamos ver cada um aqui. Primeiro, que é o seiri, né? Primeiro S, fala de descarte, né? Que na verdade é utilização. Então, devemos separar e classificar o útil do inútil. Então, o primeiro ponto é você pegar todos os materiais que você tem e ali você vai fazer uma separação. O que é que serve para ser utilizado ainda na empresa? Separa de um lado. E aquilo que não serve mais para nada, a gente vai descartar, né? Ou fazer uma outra possibilidade ao invés de descarte que a gente vai ver. Então a gente vai eliminando tudo aquilo que é desnecessário, porque ocupa espaço, pode gerar um acidente, enfim, todos aqueles objetivos que a gente viu no início. Então, eliminar não significa necessariamente jogar fora, e sim destinar cada coisa para onde pode ser útil, né? Então, por isso que o nome do primeiro S é o senso de utilização, né? De utilidade. E a melhor maneira, né, é fazer uma pergunta, né? Quando eu uso isso, né, aquele material? Então, se eu uso toda hora aquele material, né, aquele objeto, tem que ficar próximo da pessoa. Se eu uso todo dia, também não fica tão próximo, mas tem que ficar perto, né? Periodicamente, já não precisa estar tão perto assim, né? Eventualmente, né, piorou, não precisa estar tão próximo, né? Pode até ficar distante. E quando tem aqui não utilizado, significa que eu preciso descartar. E quais as formas de descarte? Nós podemos pegar aquela peça que a gente não usa mais, de repente a gente pode fazer troca daquela peça, nós podemos fazer venda daquela peça, recuperá-la para colocar como útil, recolher o almoxerifado ou apenas colocar no lixo, né? Essas são as possibilidades, talvez outras. Então, os benefícios do descarte. Nós podemos ter utilização mais racional do espaço. Logicamente que a gente vai ter mais espaço, né, para poder organizar o setor. Eliminação do excesso de ferramentas, armários, estantes, documentos, né, de validade limitada. E redução do tempo de procura de documentos e materiais. Isso eu acho que é importante, ganhar produtividade, ganhar agilidade, né, tempo. E facilidade de controle da carga também.
Aí depois que realizamos o primeiro S, partimos para o segundo, né, que é o Seiton, que é o senso de ordenação ou organização, arrumação, que é fazer o quê? Identificar, né? Identificando e padronizando, qualquer pessoa pode localizar tudo facilmente. É aquele setor, aquele departamento que se você não for trabalhar e outra pessoa, né, for colocado ali, ela consegue encontrar todas as coisas de maneira fácil, né, de maneira tranquila. Então, esse senso é muito importante. Então, o seiton é deixar em ordem, né, aquilo que é necessário, identificando de forma que qualquer pessoa, né, possa localizar facilmente. Então, ao realizar o descarte no local de trabalho, acaba sobrando apenas o estritamente necessário. Então, qual é o próximo passo? É ordenar de tal forma que qualquer uma pessoa possa localizar o necessário, né, sem procurar. Nessa fase, nós estamos realizando a ordenação. Aqui está um exemplo aqui, ó. Tem um armário aqui que aparentemente parece que está organizado, mais ou menos organizado. Mas se eu começar a fazer o 5S, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Percebe-se que ela está organizado, né? Sobrou mais espaços aqui, ó. Sobrou espaço aqui embaixo. E todas as pastas são organizadas até por cores, ficou muito mais padronizado, né? As pastas pretas em cima, as amarelas aqui no meio e as pastas marrons aqui embaixo. Não tem pastas em cima, né, do armário. Outro exemplo importante aqui é na bancada. Já imagine um escritório, uma sala, né, com uma bancada como essa. Não, a primeira impressão é que esse setor ou esse ambiente tem pessoas desorganizadas. E aí, se você faz um 5S, você vai deixar, ó, a mesa impecável, né? De maneira muito mais organizada, com a visão muito melhor. Aqui outros exemplos que pode ser feito no escritório, né? Fazendo um resumo, tem que limpar sua mesa ou bancada no final de cada dia, né? Para não deixar acúmulos de coisas. Ser seletivo sobre o que manter. Jogar coisas fora, né? Quando for o caso, e arquivar rapidamente. Então, qualquer documento, qualquer situação tem que arquivar, logicamente, para não virar bagunça. Para organizar as gavetas, reorganize itens, né, colocando os que forem afins juntos. Limite seus itens pessoais em sua gaveta, né, de preferência a última. Leve suas tralhas em excesso para a sua casa, né, para não deixar tudo no trabalho. Apenas itens de uso frequente devem ficar próximos, né, seu local de trabalho. E use caixas para objetos pequenos. Quais são os benefícios de ser organizado? Maior controle sobre sua mesa ou bancada. Outros podem encontrar informações quando estiver fora. Ser um bom exemplo e ter mais tempo. Aí vem o terceiro S, que é o senso, né? Limpeza. Então, mais importante do que limpar é aprender a não sujar. Isso é o mais importante, não sujar. E aí vem um ambiente de trabalho limpo, além de causar boa impressão aos clientes, pode evitar o que? Acidentes bobos, né? Cada um é responsável pela limpeza de sua área, né? Posto de trabalho ou sala e de si mesmo. E material de limpeza deve sempre estar disponível a todos, né? Estabelecer locais próprios, né, para o lixo e estude a melhor forma de retirá-lo sempre, né? E combater principalmente as fontes de sujeira. Aonde que está originando aquela sujeira? Então, combater essas fontes. Executando o terceiro S, é definir responsável para as áreas comuns, né? É aquela questão, numa sala mesmo, cada um precisa ter uma responsabilidade para, né, para ficar bem organizado e com todas as pessoas tendo uma participação, né, efetiva. Meio limpo não existe, ou está limpo ou não está. Não jogue coisa no chão, né? O lugar do lixo é no lixo. Conserve limpos, né? Mesa, gavetas, armários, né? E antes de guardar, limpe o material usado. Benefícios da limpeza é bem-estar quanto à saúde física, né, e mental, melhoria da imagem interna e externa do local de trabalho, melhoria e preservação dos equipamentos, maior vida útil, né? Logicamente, se tem limpeza,
não tem sujeira, os equipamentos vão durar muito mais. Eliminação das causas de sujeira, como já falei, eliminação de desperdício e ambiente mais agradável e sadio. E aí vem o quarto S, que é o Seikitsu, né, ASEI, que é padronizar comportamentos, isso aí é mais consciência, né? Conscientização, valores e práticas favoráveis à saúde física, mental e ambiental. Quais são as ações? É ter implementado primeiramente os 3 S anteriores, manter isso, né? Palestras e auditorias é importante que aconteça, na forma de padronizar. Incentivar as áreas a elaborarem projetos de melhoria. Incentivar todos a cuidar da saúde. Então, mãos sempre limpas, né? É importante esse comportamento. Evitar consertos provisórios. Não mexer sem saber nas coisas. Se for prejudicial, não fazer. E não estar de acordo, esclarecer, né? E o quinto S é o Shitsuka, né? Disciplina, autodisciplina. Nada mais é do que reeducar nossas atitudes com hábitos corretos. Vai ficar mais fácil manter nosso ambiente de trabalho sempre saudável e digno de respeito. Essa questão de reeducar é extremamente importante, né? Mudar nossos hábitos, porque não adianta a gente deixar um ambiente limpo, passar alguns dias e voltar toda a sujeira, todo o acúmulo de bagunça novamente. Então a gente precisa mudar nossos hábitos. E como executar o quinto S, né? É através de treinamento, é repetição do mesmo assunto, sempre. Insistência, né? Persistência. Crítica construtiva, né? Importantíssimo. Ser claro e objetivo na comunicação e nos procedimentos. Comprometimento com o serviço, né? Com os companheiros e consigo mesmo. E aí, se eu fosse implementar hoje o 5S na minha empresa, eu começaria por um cronograma, criar um cronograma do programa 5S. Então, o cronograma primeiro é focar no treinamento para treinar as pessoas que irão participar do programa. Aí, desse treinamento, já formaria ali as duplas, né, de auditores, né, dentre as equipes de liderança ali e tal, pagar alguns funcionários também, enfim, chão de fábrica. Depois, daria um tempo para que todos preparassem, né, seu ambiente, seus setores, né, o local de trabalho. Depois teria uma data para fazer as auditorias. Essas auditorias geralmente é surpresa. Fala-se do período X ao período Y, ou seja, 1 semana, 2 semanas para fazer a auditoria. Então, qualquer dia daquele período, a dupla pode fazer a auditoria. Não precisa marcar, chegar de surpresa. E depois, em outro tempo, é fazer a divulgação dos resultados, né, dessas auditorias. Essa divulgação é importante que tenha um reconhecimento para as áreas que forem mais adequadas ao programa, com um brinde, porque isso vai motivar os outros setores a conseguir os mesmos ideais. Depois, em outro momento, marca um plano de ação para resolver os problemas. E depois faz um novo ciclo, né, de auditorias. Checklist de auditorias. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui mostrar responsável por cada setor, né? Porque é importante que todos conheçam, né? Quem é responsável por cada setor, é importante. Depois, você mesmo que está organizando pode separar as duplas, de acordo com a sua liderança, as pessoas que vão participar, e já divulgar isso também, né? Por exemplo, Ramon e Vanderlei vai fazer auditoria no QG e caminhão de Tanildo. Então, essa dupla já sabe que tem que ter essas duas áreas que vão fazer, certo? E aqui está o checklist de auditorias, né? Muito simples, aqui você preenche o cabeçalho. Se vocês analisarem, essas partes estão em amarelas, cada uma representando um S, né? Aqui tem uma nota, né, de 0 a 4, ó, se vocês for analisarem, tá vendo? Aí, ó, como é que é o critério para dar essa nota? Se tiver tudo perfeito, tudo lindo, 4. Por exemplo, no local existe somente materiais e objetos necessários para a execução do trabalho. Se está perfeito, não precisa mudar nada, é 4. Se está muito bom, mas ainda tem alguma coisa que pode melhorar, 3. Se não está tão bom e também não está tão ruim, 2, regular. Agora, se a maioria das coisas estão ruins, fora do lugar, é 1. Se está tudo péssimo, tudo ruim, 0. Essa é a forma que eu vou fazendo
essa avaliação e vou preenchendo aqui, enfim, todos os S. No final coloco a nota aqui, que é a soma de todos a pontuação, e as observações aqui que eu encontrei na área do colega. Eu acho que é simples de fazer e dá certo. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham aprendido. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode me procurar.